FGV, TJ Rio de Janeiro, Programa de Residência, Área, Tecnologia da Informação, 2024. Diversas empresas têm adotado o Kanban como ferramenta de aumento do fluxo e da produtividade no desenvolvimento de software. Considerando que esta tecnologia requer adesão a algumas práticas fundamentais, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras, V, ou falsas, F. Os quadros Kanban incorporam o princípio da visualização do trabalho que se baseia na exibição de cartões que correspondem a itens da lista de pendências do produto. Empregando o modelo de pool, a equipe puxa para seu fluxo de trabalho as pendências da lista conforme a sua capacidade se torna disponível. A imposição de limite para o número de tarefas que um time possui atualmente corresponde ao WIP, Work in Progress, e traz o benefício de aumentar o foco e, ao mesmo tempo, reduzir a mudança de contexto. As afirmativas são, respectivamente, A, V, FB, V, F, FC, F, F, VD, V, V, F. I, V, V, V. A questão aborda o tema Kanban, uma ferramenta de gestão de projetos amplamente utilizada no desenvolvimento de software. O enunciado pede para avaliar a veracidade de 3 afirmativas sobre práticas fundamentais do Kanban: visualização do trabalho, modelo de pool e imposição de limite para o número de tarefas, WIP. Item A, errado. Ele sugere que a primeira e a terceira afirmativas são falsas, o que é incorreto. O Kanban de fato utiliza a visualização do trabalho através de cartões e a imposição de limite para o número de tarefas, WIP, é uma prática fundamental do Kanban. Item B, errado. Ele sugere que a segunda e a terceira afirmativas são falsas, o que é incorreto. O modelo de pool e a imposição de limite para o número de tarefas, WIP, são práticas fundamentais do Kanban. Item C, errado. Ele sugere que apenas a terceira afirmativa é verdadeira, o que é incorreto. Todas as afirmativas são verdadeiras, pois todas são práticas fundamentais do Kanban. Item D, errado. Ele sugere que a terceira afirmativa é falsa, o que é incorreto. A imposição de limite para o número de tarefas, WIP, é uma prática fundamental do Kanban. Item I, correto. Todas as afirmativas são verdadeiras, pois todas são práticas fundamentais do Kanban: visualização do trabalho através de cartões, modelo de pool e imposição de limite para o número de tarefas, WIP. Prova: CESP-Sebrasp, Itaipu Binacional, Engenheiro Eletricista, 2024. Com relação ao método Lean Inception, julgue os itens a seguir. Primeiro, Lean Inception é uma sequência de atividades que permite a criação de um produto de forma interativa e incremental. Segundo, MVP, Minimum Viable Product, é a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para o negócio. Terceiro, a forma tradicional de desenvolvimento de um produto demanda um período mais longo de criação do protótipo, análise e elaboração. Por outro lado, o MVP é focado no desenvolvimento de um produto mais enxuto. Quarto, a jornada do usuário descreve a sequência de passos dados pelo usuário para alcançar um objetivo, podendo ocorrer interação com o produto. Assinale a opção correta. A. Apenas os itens primeiro e segundo estão certos. B. Apenas os itens primeiro e terceiro estão certos. C. Apenas os itens segundo e quarto estão certos. D. Apenas os itens segundo, terceiro e quarto estão certos. E todos os itens estão certos. A questão aborda o método Lean Inception, um conjunto de práticas ágeis para o desenvolvimento de produtos de software. O foco está em entender os conceitos de Lean Inception, MVP, produto mínimo viável, e a jornada do usuário, bem como a comparação entre o desenvolvimento tradicional de produtos e o uso do MVP. Item A, errado. Embora os itens primeiro e segundo estejam corretos, o item terceiro também está correto, o que torna a opção incompleta. O item primeiro está correto, pois Lean Inception é de fato uma sequência de atividades que permite a criação de um produto de forma interativa e incremental. O item segundo também está correto, pois MVP é a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para o negócio. No entanto, o item terceiro também está correto,
pois contrasta o desenvolvimento tradicional de produtos com o uso do MVP, que é mais enxuto e rápido. Item B. Errado. Embora os itens primeiro e terceiro estejam corretos, o item segundo também está correto, o que torna a opção B incompleta. O item primeiro está correto, pois Lean Inception é uma sequência de atividades que permite a criação de um produto de forma interativa e incremental. O item terceiro também está correto, pois contrasta o desenvolvimento tradicional de produtos com o uso do MVP, que é mais enxuto e rápido. No entanto, o item segundo também está correto, pois MVP é a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para o negócio. Item C. Errado. Embora os itens segundo e quarto estejam corretos, os itens primeiro e terceiro também estão corretos, o que torna a opção C incompleta. O item segundo está correto, pois MVP é a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para o negócio. O item quarto também está correto, pois a jornada do usuário descreve a sequência de passos dados pelo usuário para alcançar um objetivo, podendo ocorrer interação com o produto. No entanto, os itens primeiro e terceiro também estão corretos, pois Lean Inception é uma sequência de atividades que permite a criação de um produto de forma interativa e incremental e o item terceiro contrasta o desenvolvimento tradicional de produtos com o uso do MVP, que é mais enxuto e rápido. Item D. Errado. O item D não está de acordo com o gabarito da banca. Embora os itens segundo, terceiro e quarto estejam corretos, o item primeiro também está correto, o que torna a opção D incompleta. Os itens segundo, terceiro e quarto estão corretos, pois MVP é a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para o negócio. O item terceiro contrasta o desenvolvimento tradicional de produtos com o uso do MVP, que é mais enxuto e rápido, e o item 4 descreve corretamente a jornada do usuário. No entanto, o item primeiro também está correto, pois Lean Inception é uma sequência de atividades que permite a criação de um produto de forma interativa e incremental. Item I. Correto. O item está de acordo com o gabarito da banca. Todos os itens estão corretos, pois descrevem corretamente os conceitos de Lean Inception, MVP e a jornada do usuário, bem como a comparação entre o desenvolvimento tradicional de produtos e o uso do MVP. Todos os itens estão corretos. O item primeiro descreve corretamente que Lean Inception é uma sequência de atividades que permite a criação de um produto de forma interativa e incremental. O item segundo define corretamente que MVP é a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para o negócio. O item terceiro contrasta corretamente o desenvolvimento tradicional de produtos com o uso do MVP, que é mais enxuto e rápido. E o item quarto descreve corretamente a jornada do usuário como a sequência de passos dados pelo usuário para alcançar um objetivo, podendo ocorrer interação com o produto. Prova: CESP-Sebrasp, TST, Técnico, Área Programação, 2024. No Scrum, o artefato que apresenta uma lista de características do software que está sendo desenvolvido é denominado A. Backlog da sprint. B. Incremento. C. Cartão. D. Backlog do produto. I. Sprint. A questão aborda o tema Scrum, uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. O foco principal é identificar o artefato que apresenta uma lista de características do software que está sendo desenvolvido. Item A. Errado. O item A menciona o backlog da sprint. O backlog da sprint é uma lista de tarefas que devem ser realizadas durante uma sprint, e não uma lista de características do software. O backlog da sprint é derivado do backlog do produto, que é o artefato que contém as características do software. Portanto, a resposta é divergente. Item B. Errado. O item B menciona o incremento. O incremento é o somatório de todos os itens do Product Backlog concluídos durante uma sprint e todos os incrementos da sprint anteriores. O incremento é o resultado de uma sprint, e não uma lista de características do software. Portanto, a resposta é divergente. Item C. Errado. O item C menciona o cartão. O cartão é uma representação visual de uma tarefa em um quadro Kanban, que é outra metodologia ágil, mas não é um artefato do Scrum. O cartão não é um artefato do Scrum, portanto, não pode ser uma lista de características do software.
Portanto, a resposta é divergente. Item D, correto. O item D menciona o backlog do produto. O backlog do produto é uma lista ordenada de tudo o que é necessário no produto, e é a única fonte de requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto. O backlog do produto é o artefato que contém as características do software que está sendo desenvolvido. Portanto, a resposta está de acordo com o gabarito da banca. Item E, errado. O item menciona sprint. A sprint é um período de tempo durante o qual um trabalho específico deve ser concluído e preparado para a revisão. A sprint é um período de tempo, e não um artefato que contém uma lista de características do software. Portanto, a resposta é divergente. CESP, SEBRASP, FINEP, Analista, Área, Tecnologia da Informação, Software, 2024. Os erros de código inacessível que sejam detectados em uma verificação de análise estática automatizada de software integram a classe de defeitos de A. Gerenciamento de armazenamento. B. Dados. C. Interface. D. Entrada, saída. I. Controle. Item A. Errado. Análise do item. Erros de gerenciamento de armazenamento geralmente se referem a problemas relacionados com a alocação, uso e liberação de memória no software. Embora importantes, esses erros não estão diretamente relacionados com o código inacessível, que é o foco da questão. Item B. Errado. Análise do item. Erros de dados podem envolver problemas como o uso incorreto de tipos de dados, inicializações erradas ou referências inválidas. No entanto, esses erros não são especificamente sobre código inacessível, mas sim sobre como os dados são manipulados dentro do código acessível. Item C. Errado. Análise do item. Erros de interface dizem respeito à interação incorreta ou ineficiente entre diferentes partes do software ou entre o software e o usuário. Esses erros não abordam diretamente a questão do código inacessível, que se relaciona mais com a estrutura interna do código do que com sua interface. Item D. Este item não corresponde ao gabarito da banca. Análise do item. Erros de entrada e saída estão relacionados com a manipulação incorreta de dados de entrada ou saída pelo software, como leitura e escrita em arquivos ou comunicação com dispositivos externos. Esses erros não se concentram em código inacessível, mas na forma como o software interage com seu ambiente externo. Item I. Correto. Análise do item. Erros de controle, conforme indicado como gabarito, são aqueles que afetam o fluxo de execução do programa, incluindo, mas não limitado a, loops infinitos, condições de corrida ou, relevantemente para esta questão, código inacessível. Este tipo de erro está diretamente relacionado com a lógica de controle do software, o que justifica sua classificação como gabarito para a questão. Prova: CESP-SEBRASP, MPE Tocantins, Analista, Área Análise de Sistemas, 2024. Entre os principais métodos ágeis, o Lean é indicado para projetos reduzidos e mais objetivos, o Scrum é indicado para projetos de diferentes áreas que tenham prazos apertados e requisitos mutáveis, e o XP passou a ser indicado para startups e empresas em processo de consolidação, pois tem como principal objetivo fortalecer a relação entre colaboradores e clientes. Certo ou errado? A questão proposta pelo CESP-SEBRASP aborda o tema de experiência do usuário, o X, e metodologias ágeis, focando especificamente na aplicabilidade de 3 métodos ágeis: Lean, Scrum e XP, Extreme Programming. O enunciado busca avaliar o conhecimento do candidato sobre as características e indicações de uso dessas metodologias em contextos de projetos de software. A metodologia Lean é conhecida por sua ênfase na eficiência, eliminando desperdícios e focando no valor para o cliente. O Scrum é amplamente utilizado em projetos que exigem flexibilidade e adaptabilidade, sendo ideal para ambientes com requisitos mutáveis e prazos definidos. O XP, por sua vez, é uma metodologia que enfatiza comunicação, feedback, simplicidade e coragem, sendo particularmente útil em ambientes dinâmicos e inovadores, como startups. Item correto. A afirmação do item está correta e alinha-se com os princípios e indicações de uso das metodologias ágeis mencionadas. O Lean, de fato, é indicado para projetos que buscam eficiência e redução de desperdícios,
sendo adequado para projetos mais enxutos e objetivos. O Scrum é reconhecido por sua aplicabilidade em projetos de diversas áreas, especialmente aqueles com prazos apertados e requisitos que podem mudar ao longo do tempo, devido à sua estrutura flexível e iterativa. O XP, Extreme Programming, é particularmente valorizado em contextos de startups e empresas em fase de consolidação, pois promove uma forte interação entre a equipe de desenvolvimento e os clientes, além de enfatizar práticas que suportam a mudança e a melhoria contínua. Portanto, a descrição fornecida na questão está de acordo com as características e recomendações de uso dessas metodologias ágeis. Fontes confiáveis, como a literatura especializada em metodologias ágeis, por exemplo, Lean Software Development, a Agile Toolkit por Mary e Tom Popendiek, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo por Jeff Sutherland, e Extreme Programming Explained, Embrace Change por Kent Beck, corroboram a aplicabilidade e indicações de uso do Lean, Scrum e XP conforme descrito na questão. Mary e Tom Popendiek, em Lean Software Development, a Agile Toolkit, descrevem o Lean como uma metodologia focada na criação de valor para o cliente com o mínimo de desperdício. Jeff Sutherland, em Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, apresenta o Scrum como uma estrutura flexível e adaptável, ideal para projetos com requisitos em constante mudança. Kent Beck, em Extreme Programming Explained, Embrace Change, detalha o XP como uma metodologia que enfatiza a comunicação e feedback contínuo, sendo especialmente útil para startups e ambientes que requerem inovação e adaptabilidade. Prova, CESP-Sebrasp, CNPq, Analista, Área, Desenvolvimento e Arquitetura de Software, 2024. Os testes de carga e os testes de esforço são testes de desempenho que exigem instrumentação de hardware e software, uma vez que frequentemente é necessário medir a utilização dos recursos de forma precisa. Certo ou errado? A questão aborda o tema de testes de desempenho em softwares, especificamente os testes de carga e de esforço. Esses testes são essenciais para avaliar como um sistema se comporta sob condições de carga e estresse, respectivamente. A afirmação da questão é que esses testes exigem instrumentação de hardware e software, pois é frequentemente necessário medir a utilização dos recursos de forma precisa. Item correto. A afirmação da questão está correta. Os testes de carga e de esforço são tipos de testes de desempenho que realmente exigem instrumentação de hardware e software. A instrumentação é necessária para monitorar e medir a utilização dos recursos do sistema durante os testes. Isso inclui, por exemplo, a utilização da CPU, da memória, do disco e da rede. Portanto, a resposta correta. A fundamentação para essa resposta pode ser encontrada em qualquer livro-texto padrão sobre testes de software ou engenharia de software. Por exemplo, no livro Software Testing, A Craftsman's Approach de Paul C. Jorgensen, é explicado que a instrumentação é uma parte essencial dos testes de desempenho, pois permite medir a utilização dos recursos do sistema de forma precisa. Não se aplica, pois a fundamentação é baseada em conhecimento geral sobre testes de software e não em um texto específico. Prova, CESP-Sebrasp, MPE Tocantins, Analista, Área Análise de Sistemas, 2024. Na análise de pontos de função, uma consulta implícita de dados ocorre quando a aplicação apresenta dados ao usuário antes de realizar uma transação, sem que o usuário precise solicitar explicitamente os dados. Certo ou errado? A questão apresentada aborda o tema da mensuração de sistemas em pontos de função, especificamente focando na análise de pontos de função conforme o Manual de Práticas de Contagem. O ponto central da questão é entender o conceito de uma consulta implícita de dados dentro do contexto da análise de pontos de função. A análise de pontos de função é uma técnica para medição de projetos de desenvolvimento de software, baseada na funcionalidade que o software fornece ao usuário. O conceito de consulta implícita de dados refere-se a situações em que a aplicação fornece dados ao usuário automaticamente, sem uma solicitação explícita por parte do usuário. Isso é comum em interfaces de usuário que antecipam as necessidades do usuário e apresentam informações relevantes como parte da experiência do usuário, melhorando a usabilidade e a eficiência da aplicação. Item correto. A afirmação é correta e está de acordo com os princípios da análise de pontos de função.
Na análise de pontos de função, uma consulta implícita ocorre exatamente como descrito, quando a aplicação apresenta dados ao usuário sem uma solicitação explícita. Isso é considerado na contagem de pontos de função porque reflete uma funcionalidade que entrega valor ao usuário, mesmo que não haja uma interação direta para solicitar essa informação. Portanto, a questão corretamente identifica uma característica importante da análise de pontos de função, alinhada com o Manual de Práticas de Contagem. O Manual de Práticas de Contagem, utilizado como referência para análise de pontos de função, detalha como as funcionalidades do software que fornecem valor ao usuário devem ser contabilizadas, incluindo aquelas que são apresentadas automaticamente sem solicitação explícita, caracterizando as consultas implícitas. Prova: CESP-Sebrasp, MPE Tocantins, Analista, Área Análise de Sistemas, 2024. O custo de qualidade inclui os gastos financeiros relacionados às atividades de qualidade, os quais somente podem ser custos de prevenção e custos de avaliação. Certo ou errado? A questão proposta pelo CESP-Sebrasp aborda o conceito de custo de qualidade no contexto do desenvolvimento de software. O foco principal é avaliar o entendimento do candidato sobre os diferentes tipos de custos associados às atividades de qualidade. Especificamente, a questão afirma que o custo de qualidade inclui apenas os custos de prevenção e custos de avaliação, o que é uma compreensão incompleta do conceito. Item errado. Análise do item. A afirmação da questão é incorreta porque o custo de qualidade não se limita apenas aos custos de prevenção e de avaliação. Além desses, inclui também os custos de falhas internas e externas. Os custos de prevenção estão relacionados com a prevenção de defeitos antes que eles ocorram, e os custos de avaliação estão associados à avaliação e ao teste do software para garantir que os requisitos de qualidade sejam atendidos. No entanto, quando defeitos ocorrem, os custos de falhas internas, antes do produto chegar ao cliente, e os custos de falhas externas, após o produto ser entregue ao cliente, também se tornam parte do custo total de qualidade. Portanto, a visão de que o custo de qualidade inclui apenas custos de prevenção e avaliação é limitada e não abrange completamente o espectro do custo de qualidade no desenvolvimento de software. O conceito de custo de qualidade é amplamente discutido na literatura de gestão da qualidade e engenharia de software, onde é reconhecido que inclui 4 categorias principais: custos de prevenção, custos de avaliação, custos de falhas internas e custos de falhas externas. Essa compreensão é fundamental para a gestão eficaz da qualidade e para a implementação de práticas que visem não apenas prevenir defeitos, mas também minimizar os custos associados às falhas. CESP-Sebrasp, FINEP, Analista, Área, Tecnologia da Informação, Software, 2024. Na especificação de caso de uso, o relacionamento que ocorre quando um caso de uso A for executado, e o caso de uso B também o será é do tipo A, Generalization. B. Intem. C. Include. D. Exclude. I. Istem. A questão aborda o conceito de relacionamentos entre casos de uso na engenharia de software, especificamente no contexto de UML e Unified Modeling Language. O foco é entender o tipo de relacionamento que define quando a execução de um caso de uso implica na execução de outro. Este é um tópico fundamental no design e especificação de sistemas de software, onde a correta identificação e aplicação dos tipos de relacionamentos entre casos de uso pode significativamente impactar a modularidade, reusabilidade e clareza do design do sistema. Item A. Errado. O item A sugere Generalization como tipo de relacionamento, o que não está de acordo com o gabarito da banca. A generalização é um mecanismo de abstração que permite a definição de um caso de uso geral que pode ser especializado em casos de uso mais específicos. Não implica na execução automática de um caso de uso pelo outro, mas sim na herança de características. Em UML, a generalização é representada por uma seta com uma linha contínua e uma ponta vazada apontando para o caso de uso geral. Este mecanismo é mais comumente associado à herança em orientação a objetos, onde uma classe pode herdar atributos e métodos de uma classe pai, mas não se aplica ao contexto de execução automática entre casos de uso. Item C. Correto. O item C identifica e include como tipo de relacionamento correto, o que está de acordo com o gabarito da banca.
O relacionamento include é utilizado quando um caso de uso inclui a funcionalidade de outro, implicando que sempre que o caso de uso base é executado, o caso de uso incluído também será. Este tipo de relacionamento é fundamental para evitar a duplicação de funcionalidades e promover a reutilização de casos de uso. O relacionamento include é representado em UML por uma seta pontilhada com a etiqueta. Ele é usado para modelar uma situação em que um caso de uso executa o comportamento de outro caso de uso como parte de sua própria funcionalidade, garantindo assim a modularidade e a reusabilidade dentro do design do sistema. Prova: CESP de Sebrasp, FINEP, Analista, Área, Tecnologia da Informação, Software, 2024. Segundo a norma ISO IEC 12207, as atividades de projeto de software, construção do software, integração do software e manutenção do software fazem parte do processo de qualidade. B. Desenvolvimento. C. Gerência. D. Melhoria de processo. E. Aquisição. A questão aborda o processo de desenvolvimento de software segundo a norma ISO IEC 12207, que é um padrão internacional para processos de ciclo de vida de software. O foco está em identificar quais atividades listadas, projeto de software, construção do software, integração do software e manutenção do software, fazem parte de qual processo definido pela norma. A norma ISO IEC 12207 estabelece um framework de processos que cobre o ciclo de vida completo do software, incluindo aspectos como aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção. A correta identificação do processo ao qual essas atividades pertencem é crucial para o entendimento da norma e sua aplicação prática em projetos de software. Item B. Correto. O item B, que se refere ao processo de desenvolvimento, está de acordo com o gabarito da banca. A norma ISO IEC 12207 define o processo de desenvolvimento como aquele que engloba as atividades de projeto de software, construção do software, integração do software e manutenção do software. Este processo é fundamental para a criação e manutenção de sistemas de software, abrangendo desde a concepção inicial até a entrega final do produto. A identificação correta deste processo é essencial para profissionais da área de tecnologia da informação que buscam alinhar suas práticas aos padrões internacionais de qualidade e eficiência em desenvolvimento de software. De acordo com a norma ISO IEC 12207, o processo de desenvolvimento é composto por várias atividades que incluem, mas não se limitam a, análise de requisitos do sistema e do software, projeto de arquitetura do software, implementação, teste, integração, instalação e aceitação do software. As atividades mencionadas na questão se encaixam perfeitamente dentro deste processo, justificando a resposta correta como sendo o processo de desenvolvimento. ISO IEC 12207, Sistemas e Software de Engenharia, Processos do Ciclo de Vida do Software. Esta norma internacional especifica os processos necessários para gerenciar e executar o ciclo de vida do software, incluindo planejamento, desenvolvimento, manutenção e eventual retirada de sistemas de software. Ela fornece uma estrutura que pode ser adaptada para atender a diversos tipos de projetos de software, independentemente de sua complexidade ou tamanho.